Aqueles que têm estado presentes nestes últimos domingos sabem que nós temos falado sobre este tema, conquista, o processo de posse, inspirados no livro de Josué e na experiência do povo do antigo Israel, quando passaram o Jordão e tomaram posse da terra da promessa que Deus tinha prometido a Abraão gerações atrás. E há pouco falava com uma irmã sobre este assunto, sobre este aspecto muito importante. A palavra de Deus, a importância que tem, não é só nós compreendermos como é que as coisas aconteceram ou porque é que as coisas aconteceram. A maior importância que ela tem é nós conseguirmos identificar os princípios espirituais que estão consagrados tanto no Antigo como no Novo Testamento, nestas histórias que nós lemos, nestes acontecimentos históricos que nós lemos, e esses mesmos princípios espirituais poderem ser aplicados à nossa vida hoje. Ou seja, o que é que isto tem a ver comigo? Quando nós ouvimos um texto da Palavra de Deus, a pergunta a fazer é: o que é que isto tem a ver comigo? O que é que isto tem a ver comigo? E infelizmente é aí que muita gente falha, porque pensa que não tem nada a ver. Mas tem. Tem, porque as histórias, as parábolas, os acontecimentos históricos, os relatos, tudo aquilo que vem na Bíblia, tudo aquilo que vem na Palavra de Deus, não está aqui por acaso. Não está aqui para contar uma história. Não está aqui sequer para fazer história. Não é uma questão de historiografia, não. É para nós podermos identificar esses princípios espirituais e podê-los aplicar à nossa vida. No último domingo falámos aqui de aliança, hoje vamos falar de vitória. Vamos concentrar-nos sobre o acontecimento que foi, já depois de passar o Jordão, em Josué capítulo 6, podem ir abrindo. Depois de passar o Jordão, o que é que aconteceu com o povo ao tomar a cidade de Jericó? É sobre esse episódio que nós nos vamos concentrar. Josué capítulo 6, os primeiros 7 versículos. Não vou ler todo o capítulo como poderia para explicar a história, mas mais uma vez eu digo, os irmãos, leiam por favor na vossa casa, quando chegarem a casa, o resto do capítulo, para melhor compreenderem o que estamos aqui a falar. Josué capítulo 6, versículo 1. Diz assim: ora Jericó cerrou-se, isto é, fechou as suas portas. E estava cerrada por causa dos filhos de Israel, nenhum saía nem entrava. Vós, pois, então disse o Senhor Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, os seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. Portanto, todos os dias, durante 6 dias, o povo de Israel iria rodear a cidade de Jericó em silêncio, uma vez por dia. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiros diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão então as buzinas. Portanto, durante 6 dias eles iam rodear a cidade em silêncio, e ao 7º dia, ao rodear a cidade, iriam tocar as buzinas. E será que tocando-se longamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, o shofar, não é? Todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Nun, aos sacerdotes, e disse-lhes: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de carneiros diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai, e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe diante da arca do Senhor. Nós temos visto que Josué foi chamado por uma tarefa. Deus chamou com uma responsabilidade, uma tarefa específica. Josué recebeu de Deus uma estratégia para desempenhar aquela tarefa. Enfrentou um primeiro grande teste, que foi a passagem do Rio Jordão, numa altura que o caudal era muito grande, e aquelas centenas de milhares de homens, mulheres, crianças, velhos, animais, tornava-se muito difícil atravessar o rio. Portanto, enfrentou esse grande teste. Depois, no primeiro acampamento, já do lado lá do Jordão, em Gilgal, Josué estabeleceu uma aliança com Deus, falámos disso a semana passada, e agora alcança uma grande vitória em Jericó. O que é que aconteceu em Jericó?
primeira coisa que aconteceu é que o inimigo ficou paralisado. Ficou paralisado e deixou-se derrotar por aquilo que ouviu. Diz aqui no versículo 1, Jericó cerrou-se, fechou as portas, era uma cidade muralhada, não é? Com uma muralha, uma grande muralha à volta, fechou as portas e estava fechada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. E se nós formos ao capítulo anterior, capítulo 5, versículo 1, diz: sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam nesta banda do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel até que passámos, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Ou seja, eles estavam cheios de medo por causa daquilo que tinham ouvido. Então há aqui duas grandes lições que nós podemos retirar sobre aquilo que nós ouvimos, sobre aquilo que nós permitimos que os nossos ouvidos recebam. A primeira grande lição é que o medo paralisa. Nós sabemos que o medo não vem de Deus. O medo é qualquer coisa que não vem de Deus, porque não é um sentimento que nos abençoe, não é um sentimento que nos edifique, não é um sentimento que nos acrescente. Pelo contrário, o medo é destruidor. E neste caso, eles estavam paralisados pelo medo por causa daquilo que ouviram. Eles ouviram as notícias do povo de Israel, como é que eles tinham passado o Jordão, como é que eles tinham vencido algumas batalhas antes, e agora eles estavam cheios de medo. E quando nós temos medo, os seres humanos têm medo, e isto acontece também em grande parte com os animais, não é só com os seres humanos. Quando nós temos medo, há três reações que nós podemos ter. Temos uma de três reações. A primeira, quando nos sentimos ameaçados, temos medo e sentimos ameaçados por alguma coisa, qual é a primeira reação, uma das reações que nós podemos ter? Fugir. Dar à soleta. Não é? É uma das reações que nós podemos ter, é fugir. Quando um animal encontra outro que é maior do que ele e tem medo, ele foge. Não é? Quando nós encontramos uma ameaça pela frente e temos medo e estamos paralisados pelo medo e estamos cheios de medo, a nossa tendência é fugir se nós pudermos. Porque há situações em que não se pode fugir. Outra situação possível é perante, especialmente quando não temos por onde fugir, ou não temos vias de escape, digamos assim, é desmaiar, ou chamada sideração, ou fingir de morto. Há muitos animais que fazem isso. Portanto, fingem-se de mortos para que os outros não os venham fazer mal. E os seres humanos também, por vezes, fazem isso. Há situações de pessoas que fingem que estão mortos para não serem mortos, para não serem assassinados. Numa situação, em determinadas situações de conflito. Portanto, a pessoa ou foge se puder, se não puder, a tendência é ou desmaiar, portanto, tem um sistema nervoso, dá essa resposta, ou fingido ou não, a pessoa desmaia. E a terceira possível reação face ao medo é lutar. Se o animal vê que o outro pode ser um bocadinho maior, mas ele consegue lutar contra ele, então ele vai à luta. Portanto, nós podemos ter uma destas reações. Mas a verdade é que o medo paralisa, tendencialmente paralisa. Quando nós estamos perante uma ameaça que sentimos muito diminuídos para poder lutar contra ela, com sucesso, a nossa tendência é uma destas três. Se pudermos, nós fugimos. O povo de Jericó não podia fugir. Estava dentro das muralhas, iam fugir para onde? Era ali que estava a sua vida, as suas casas, os seus haveres, as suas famílias, não iam fugir. Então eles ficaram paralisados pelo medo. A segunda lição sobre os nossos ouvidos, sobre aquilo que nós ouvimos, a segunda lição é que os nossos ouvidos precisam realmente de proteção. Nós podemos proteger os nossos ouvidos. Nós protegemos os nossos olhos, não é? Protegemos os nossos olhos se vier areia, um vento de areia muito forte, nós fechamos os olhos, tentamos proteger. E os nossos ouvidos, se ouvirmos um som muito estridente, muito agudo, que nos incomoda, nós tentamos até, tapamos os ouvidos. Às vezes crianças tapam os ouvidos, quando o som é muito forte, é muito desagradável. Mas no sentido moral nós temos dificuldade em fazer isto.
nós não protegemos muito os nossos olhos, nós não protegemos muito os nossos ouvidos. Nós ouvimos tudo. Eu vou-vos ler o que é que diz o profeta Jeremias, capítulo 27, versículo 9. Vós não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos e aos vossos sonhos e aos vossos agoreiros e aos vossos encantadores que vos falam dizendo: não servireis ao rei de Babilónia. Não deis ouvidos. Isto significa o quê? Numa altura em que Deus estava a falar pelos seus profetas que o povo, por causa da sua desobediência, iria sofrer as agruras de ter que ser conquistado e ir para outro país em exílio, havia profetas pagos pelos reis, digamos assim, de Israel da altura, que politicamente aquela conversa dos profetas do Senhor não lhes interessava nada, e então pagavam a falsos profetas para eles darem falsas profecias, ou seja, para dizer: não, vocês não vão nada ter que servir o Nabucodonosor, o imperador da Babilónia. Não. E a verdade é que eles foram mesmo. Não deis ouvidos a estas pessoas. Portanto, nós temos que proteger os nossos ouvidos, e muitas vezes nós não o fazemos. E isto é importante. Esta é uma das grandes lições que nós temos. Não nos deixarmos paralisar pelo medo. E, por outro lado, protegemos os nossos ouvidos daquilo que nós ouvimos e que não edifica. Amém? Amém. Há 3 momentos aqui neste processo de conquista. Houve um momento para cercar a cidade, apenas em silêncio. Durante 6 dias, aquela gente, com a Arca da Aliança, com os sacerdotes, com o povo atrás, andaram em silêncio. Uma marcha silenciosa, tudo à volta das muralhas da cidade. Fecharam o círculo, vieram-se embora, voltaram para o acampamento em Gilgal. No segundo dia, fizeram a mesma coisa. Eles lá a ver: epá, o que é que se passa? Eles começaram a ficar baralhados. Mas o que é que esta gente está a fazer? Em silêncio. Ai, vem aí outra vez hoje. E eles em silêncio. A procissão lá passou à volta da cidade, deu a volta outra vez. Tudo em silêncio. Foram-se embora outra vez para o acampamento. 6 dias. Eu não sei o que é que estava na cabeça dos habitantes de Jericó, ou dos estrategas, ou dos soldados, enfim, das forças militares de Jericó, mas devem ter ficado bastante confundidos. A verdade é que este tempo de silêncio, no processo da conquista, este primeiro de 3 tempos, este primeiro tempo, para mim significa o tempo da oração. O tempo de orar a Deus. O tempo de orar a Deus. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, e assim fareis por 6 dias. Amém? Nós somos homens e mulheres de guerra, devíamos ser homens e mulheres de guerra de oração. De guerra espiritual. De podermos orar a Deus, interceder em oração, sabendo que a oração tem poder. A oração do justo pode muito em seus efeitos, diz a Bíblia, e portanto, este tempo de silêncio, nós podemos achar, mas que coisa pateta, irem eles de volta da cidade, hoje, numa voltinha, pronto, voltam para o acampamento. No outro dia, a mesma coisa, da voltinha. Então, mas o que é que esta gente... Estão a perder tempo? Não estão a perder tempo. A oração nunca é perda de tempo. Um crente que conhece a palavra de Deus e tem experiência com Deus, sabe que a oração nunca é uma perda de tempo. Quando nós oramos, nós estamos a falar com Deus. Nós estamos a mover muitas vezes a mão de Deus. Amém? Depois vem o segundo momento, que é o momento de tocar o shofar. Aquelas cornetas de chifre de carneiro chamados shofar. No último dia, além de rodearem, quando começaram a rodear a cidade, eles tocaram as buzinas. Esta era a instrução que Deus tinha dado a Josué. E este segundo momento, para mim, no processo de conquista, significa que é um momento do louvor profético. Era um momento agora, já não era um momento de silêncio. Agora era um momento de proclamação. Era um momento de louvor. Eles tinham estado 6 dias a orar. Agora começaram a agradecer a Deus. Deus, obrigado pela vitória que nos vais dar. Tu prometeste que nos darias esta cidade. E tu és fiel, Senhor. Por isso esta cidade vai cair nas nossas mãos. Eles são mais do que nós. Estão mais preparados do que nós. Estão mais bem armados do que nós. Mas nós vamos vencer porque tu estás connosco. Amém. E esse foi o dia do louvor profético. Foi o dia de tocar as buzinas. Há um momento para tudo. Depois da oração, há um momento para o louvor profético. E finalmente houve um terceiro momento, que foi efetivamente tomar posse da promessa.
Versículo 5. Será que, tocando-se longamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com um grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Os muros caíram pelo brado do povo. Não foram drones, não foram bombas, não foram mísseis, não foram canhões, não foram explosões de TNT. Não. Foi o grito do povo. Mas quem fez cair as muralhas? Não foram as buzinas, não foi o rodear, não foi o grito do povo. Foi Deus. E Deus usa instrumentos, às vezes parecem patéticos, às vezes parecem ridículos, para fazer cumprir a sua vontade. Porque a Bíblia diz que Ele faz daquilo que não é, como se fosse. Faz aquilo que não é, Ele transforma para que seja. Aquilo que é insignificante, Ele valoriza. Ele tem prazer em que nós aceitemos e assumamos as nossas fraquezas, para que o seu poder se engrandeça nas nossas fraquezas. Então o povo gritou e as muralhas caíram. E os soldados, os comandantes, estavam lá no cimo da muralha, tudo à volta da cidade. Diziam assim: mas onde é que esta gente tem os canhões? Não sei se já havia canhões naquela altura, se calhar não. Onde é que esta gente tem as escadas para subir aqui as muralhas? Só andam aqui à volta em silêncio. Depois, no último dia, tocaram as cornetas. Mas estou a ficar por aqui. Estou a chamar alguém. Será que vem reforços aí atrás? Eles não percebiam nada daquilo. Mas quando o povo gritou, as muralhas caíram. Deus fez cair aquelas muralhas. Há um tempo para orar, há um tempo para louvor profético e há um tempo para tomar posse. Porque assim como Deus disse, as muralhas vão cair quando vocês gritarem, e cada um subirá, cada um dos homens de guerra de Israel tomarão a cidade no local onde estavam a rodear a cidade, e tomaram aquela cidade. Amém? É muito interessante que a Arca da Aliança tinha que estar lá. Nós já vimos aqui nos domingos que passaram que a Arca da Aliança representa a presença do Senhor. Diz aqui no versículo 6: chamou Josué, filho de Nun, sacerdotes, e disse: levai a Arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 dezenas de carneiros diante da Arca do Senhor. A Arca do Senhor tinha que estar presente. Tinha que estar presente no meio dos militares, no meio dos soldados de Israel. A Arca do Senhor tinha que estar ali, porque ela representava a presença do Senhor. E eles sabiam que era Deus que lhes ia entregar aquela cidade. Não era pela sua força, não é por causa de buzinas de carneiro que as muralhas caem, muralhas sólidas, não é por causa do grito das pessoas que elas caem, não é por causa do silêncio das pessoas que elas caem porque Deus as fez cair. Amém? Os muros caíram pelos brados do povo. Eu não sei o que é que eles disseram. Que brado foi esse? Eles podem ter dito, gritado qualquer coisa, a lei e ao testemunho, por exemplo, que era um dos slogans que eles tinham. Eles podem ter gritado alguma coisa, não sei. Alguma coisa que certamente era em louvor, em honra a Deus. Foi isso que eles fizeram. Eles não gritaram apenas a guinchar como porcos. Não. Eles falaram alguma coisa. E aqui encontramos uma outra grande lição para nós. É que as nossas palavras têm consequências. Sejam boas, sejam más, mas as palavras que saem da nossa boca têm sempre consequências. Salomão dizia, no seu livro lá, Provérbios, capítulo 10, versículo 19, na multidão das palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Amém? Quem muito fala, pouco acerta, diz o povo. É uma versão secular deste versículo. Na multidão das palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Então, quando nós falamos demais, corremos o risco de dizer muitas asneiras. Quando nós falamos menos, estamos mais protegidos. Então as nossas palavras têm consequências. Aquilo que nós falamos tem consequências. Deus criou os mundos pela sua palavra. Foi a sua palavra. Faça-se, haja luz, e houve luz. Faça-se, e apareceu. Amém?
Na carta aos Hebreus, nós lemos lá no capítulo 11, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Amém. O mundo foi feito pela palavra, pelo poder da palavra. Se tu és um filho de Deus, as tuas palavras têm consequências. Amém. As palavras de Jesus tinham poder. Mateus 8:8, o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que antes debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Aquele centurião romano foi pedir a Jesus que curasse o seu criado. Um dos seus servos estava lá em casa. E Jesus não tinha disponibilidade para ir lá à casa dele naquele momento. Estava muito ocupado. E disse: ó Senhor, eu nem sequer sou digno, tu entres dentro da minha casa, eu sou um homem pecador. Mas diz apenas uma palavra e o meu criado há de sarar. Amém. Isto chama-se fé. Amém. Amém? Isto chama-se fé. As palavras de Jesus têm poder. Uma das instruções que o povo recebeu na conquista de Jericó é que não podia trazer despojo pessoal, porque a cidade era anátema, a cidade era maldita. E, portanto, Deus não queria que o seu povo se apropriasse do despojo. Nas guerras, antigamente, era assim que funcionava. Os soldados ficavam com aquilo que apanhavam, não é? De uma maneira geral. Ou pelo menos com uma grande parte das coisas. Porque era uma espécie de pagamento, digamos assim, do seu esforço de guerra, dos riscos que estavam a correr. Mas Deus disse a Josué: não vai haver despojo para ninguém, porque tudo aquilo que está na cidade é maldito. Não pode entrar dentro do povo da aliança. O povo da aliança não se podia conspurcar, não se podia sujar com a cultura da terra, com os artefactos, com as pequenas joias, com as roupas, com os adornos, com os utensílios. Não podia. Versículo 16. Estamos no capítulo 6 de Josué. Sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviámos. Então, somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Porém, toda a prata, e o ouro, e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor e irão ao tesouro do Senhor. Ou seja, eles não podiam ficar com nada. Ninguém podia ficar com um vestido. Ai, um vestido tão lindo, a minha mulher vai adorar isto. Isto é a mesma cor que ela gosta. Isto é um estilo diferente aqui em Jericó. Pronto, tem um estilo diferente de vestir. Ai, estas pulseiras, isto é uma coisa maravilhosa, vou levar. Ai, esta diadema. Ai, estas pulseiras para os pés. Ai, mas não sei o quê. Eles não podiam tomar nada, porque a cidade era maldita. E se eles tomassem uma peça que fosse e levassem para o arraial do povo, para o seu acampamento, tornariam maldito também aquele acampamento. Deus quis cortar. Vocês vêm para estabelecer o reino, o meu reino, nesta terra. Não vêm para se aculturar esta terra. Não vêm para se sujeitar aos valores, aos deuses desta terra, aos hábitos desta terra, ao pecado desta terra. Vocês vêm para implantar o meu reino nesta terra. E, portanto, não podem ficar com nada. A única exceção, como já lemos no versículo 19, eram os metais que foram fundidos e consagrados ao serviço religioso, ao serviço do Senhor. Raabe, aquela mulher que tinha protegido os espias de Josué, conforme a promessa que tinha sido feita. Lembram-se o que é que foi combinado? Os espias combinaram com aquela mulher, quando ela os protegeu dos polícias, digamos, da cidade de Jericó, os escondeu na sua casa e depois deixou que fossem em liberdade, porque ela temia ao Senhor. Ela não fazia parte do povo do Senhor, era uma mulher com uma moral muito duvidosa, mas ela tinha fé no Deus de Israel e fez essa ação. Então eles combinaram com ela que deram-lhe, um deles tirou da sua túnica um fio grosso de escarlate, vermelho, e entregou e disse: olha, vais pendurar isto à tua janela. E todos os homens de guerra, todos os combatentes do povo de Israel sabem que naquela casa onde estiver este cordão de escarlata, não é para tocar. E então diz que Raabe e a família foram poupados, eles foram integrados no povo de Israel em cumprimento do acordo
tinha sido firmado com os espias de Josué. Deus cumpre sempre aquilo que promete. Nós é que falhamos às vezes. Ou muitas vezes. Mas Ele cumpre aquilo que promete. Amém? Mas a grande razão porque Deus deu esta vitória ao povo de Israel, a cidade mais poderosa, a cidade mais preparada, a cidade com uma muralha mais larga, mais alta, mais forte, a cidade mais bem protegida daquela região, de toda aquela região, foi a primeira a cair nas mãos do povo de Israel. Porquê? Por razões militares? Não. Por razões de estratégia? Não. Por razões de serem muitos os do Israel e os outros povos? Não. Apenas porque eles obedeceram à voz de Deus. Eles fizeram aquilo que Deus disse. Deus mandou que eles andassem à volta uma vez por dia, em silêncio eles andaram. Deus mandou que no 7º dia eles tocassem as cornetas e eles tocaram. Deus mandou que eles gritassem e eles gritaram. Deus mandou que eles tomassem a cidade e eles tomaram. Deus mandou que eles poupassem Raabe e a sua casa e a sua família e eles pouparam. Eles obedeceram em todas as coisas. E a grande razão para esta vitória fantástica foi a obediência às instruções que Deus tinha dado a Josué. Irmãos, nós temos um Deus que quer entregar a vitória nas nossas mãos, que quer abençoar. Mas o caminho da vitória é sempre, sempre e mais uma vez o caminho da obediência a Deus. Se nós não obedecermos a Deus, dificilmente nós teremos vitória na nossa vida. Obediência a Deus. Obediência a Deus. Se precisas de ter vitória na tua vida, não te deixes vencer por aquilo que ouves. Não te deixes vencer por aquilo que ouves. Vamos chegar em pé. Não te deixes vencer por aquilo que ouves, como os habitantes de Jericó. Mas obedece a Deus em tudo. Crê que Ele é poderoso. Amém? Crê que Ele pode derrubar as muralhas mais fortes que existem. Crê que Ele pode estalar os seus dedos e todas as muralhas caírem. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê. Amém? E por isso, a vitória que Deus nos quer dar é uma vitória que nós alcançamos pelo caminho da obediência. Se precisas de vitória na tua vida, obedece a Deus. Obedece a Deus. Ser fiel. Ser fiel em todas as coisas. Ser fiel em todas as áreas da tua vida. Ser fiel é essa aliança com Deus. Nós falámos de aliança aqui domingo passado. Ser fiel é essa aliança. Ser fiel. Ser fiel. Ser obediente. Faz aquilo que Deus te diz para fazer. Aquilo que é Deus que diz para fazer. E Deus fala-nos através da sua palavra. E estes princípios são importantes para nós porquê? Porque elas são estes relatos antigos são uma sombra daquilo que havia de vir. São uma sombra da figura de Jesus. E Jesus, nós sabemos pelo Novo Testamento que Ele luta por nós. Que Ele luta por nós. Sabemos que Ele habita em todo aquele que crê nele. Amém? Ele habita em todo aquele que crê. E portanto, se Deus está connosco, se Jesus habita em nós, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Curvemos as nossas cabeças. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, que é sim e amém. Pela Tua palavra fiel, Senhor. Te agradecemos que por ela podemos entender e compreender, Senhor, como Tu trabalhas nas nossas vidas, Deus. Podemos compreender que como o povo do antigo Israel era o Teu agente na terra, naquele tempo, nós igreja, somos o Teu agente na terra hoje, Senhor. E por isso Tu te moves também no meio da Tua igreja, do Teu povo, de cada um dos Teus filhos, Senhor. Ó Deus, da mesma maneira, Senhor. Ajuda-nos a entender, a compreender estas lições e a aplicá-las à nossa vida, Senhor. Não nos permitas que nos desviemos, Senhor, para a esquerda ou para a direita. Não nos permitas que nos desviemos com coisas secundárias, Senhor, mas que nós colocamos os nossos olhos em Jesus, ó Pai, que é o autor e consumador da nossa fé, Senhor. E verdadeiramente possamos ver a Tua glória, Senhor, refletida, Senhor, na nossa vida, Senhor, na nossa família, nos nossos relacionamentos, em nome de Jesus. Faz assim, Senhor. Amém, 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 amém. Senhores, podem sentar.
Nós vamos levantar as nossas